Se você está procurando uma estratégia para operar ações no longo prazo, esse vídeo é para você. Opa, meu nome é Marcos, eu sou o fundador do Investimento Trader e hoje eu decidi fazer um conteúdo muito bacana e acredito que vai agregar demais para você que está procurando acumulações no médio e longo prazo, ok? Então vamos lá, antes de qualquer coisa, curta o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, com quem você acha que vai ser útil esse conteúdo e vamos para o que interessa. Bom, primeiro, se você quer acumular ações para o longo prazo, você precisa definir quais ações você quer acumular. Eu sempre opto por ações que são boas pagadoras de dividendos há muito tempo. Então, como que eu faço isso? Vou começar tudo do zero, vou criar a estratégia, vou fazer o backtest, vou definir qual ação, tudo do zero aqui na sua frente. Então, puxa uma cadeira aí, vai acompanhando, pega papel e caneta que pode agregar muito para você. Vamos lá. Então vamos lá, eu abro o site Fundamentos, entro aqui no Google, escrevo Fundamentos com U, Fundamentos com U, Fundamentos, ok? A primeira opção que aparece aqui é o site Fundamentos. Então o que você faz? Você vem aqui nesse menu da direita aqui, ó, tem um microscópio aqui, clica em Empresa, Filtrar por Empresa, tá? Aparece aqui o filtro, você escolhe qual vai ser o seu filtro. Antes de começar, vamos tirar esse negociado nos últimos 2 meses. Vamos definir aqui, ó, dividendos ano. Coloca aqui 0 para ter um mínimo para referência e manda já classificar aqui, ó, ordenar por, a gente coloca dividendos ano. Bacana? Deixa filtrar ali. Então você tem aqui a relação das ações das pagadoras de dividendos nos últimos 12 meses. Tá? Algumas aqui são ações que você não vai ter acesso, né? Mas a grande maioria sim. Então vamos lá. Companhia Energética de Brasília. Passando o mouse aqui, você vê o dividendo que ela pagou no último ano. Ó, tá? Esse é de 500 aqui. Tem que analisar o que foi. É um caso atípico, provavelmente. Arezo. Então tem que dar uma analisada. Tá? Não é o foco aqui agora não. Então vamos lá, vamos definir uma ação aqui que tenha um bom histórico aqui, ó. Bradespar, né, o Coelba, Braskem. Vamos na Braskem aqui, ela pagou nos últimos 12 meses 22,93%, ok? Você vai ter uma noção, por exemplo, aqui, ó, da Petro. A Petro vem pagando bons dividendos, né? A Vale também está nessa leva aqui. Então vamos pegar aqui a Braskem. Ou melhor, vamos pegar a Vale. Cadê a Vale? Vale 3. Pronto, Vale 3. Pagou 18% de dividendo nos últimos 12 meses a partir de agora, tá? É assim que funciona essa lógica aqui. Vale 3, ok? Definir a ação que eu quero começar a acumular. Vale 3. Então vem aqui no gráfico, vou usar o MetaTrader como ferramenta. Digito Vale 3, ok? Esse aí é o gráfico da Vale 3 no H1. Tá? No longo prazo, a gente vai preferir trabalhar com diário ou até mesmo com semanal. Tá? O bacana da Vale é que ela vai ter um histórico aí mais extenso para a gente trabalhar. Eu vou usar aqui o diário, mas você pode fazer a mesma lógica utilizando o semanal, ok? Vamos lá. Esse aí é o gráfico da Vale 3. Eu vou clicar nesse botãozinho aqui para destravar o gráfico, porque senão ele fica voltando por início. Vamos lá, definir através da minha análise fundamentalista que eu quero operar a Vale 3, que eu quero acumular ações da Vale 3 e quero comprar nos melhores momentos. É aí que entra a análise técnica. Você define a ação que você quer comprar através da análise fundamentalista e o momento exato da compra você faz utilizando a análise técnica. Então, primeira coisa, esse aqui é o gráfico da Vale diário, tá? Então, analisando assim somente o gráfico, percebe que em alguns momentos específicos foi bem interessante uma compra na Vale 3. Por exemplo, esse fundo aqui, né? Aí nos prazos mais curtos, né? Esse fundo. Então é sempre interessante, obviamente, comprar num fundo uma ação e vender no topo. Então como é que você vai fazer isso? Você vai colocar o gráfico da ação na tela, vai inserir, vamos colocar uma média lenta. Vamos lá.
Estou bem aqui, cadê tendência? Indicadores, tendência, vamos colocar uma Move Average, né? Aqui no MetaTrader é a Move Average, média. Você pode utilizar várias opções de configuração, mas nós não vamos falar disso agora. Coloquei uma média de 21 períodos, eu vou mudar a cor da média aqui para ela se destacar. Essa aqui vai ser a nossa média, na verdade, essa aqui vai ser a nossa média rápida. A média aritmética de 21 períodos, né? A média simples, resumindo. Deixa eu deixar mais fino essa linha aqui. Pronto. Agora eu vou definir uma média lenta. Vou fazer uma estratégia bem simples, começando do zero. Vou fazer a análise aqui na sua frente para você entender como que é possível. Estou usando médias que são muito utilizadas por outros analistas, tá? Médias lentas e médias rápidas, ok? Então, definido média lenta, definido média rápida. Você corre o olho pelo gráfico, para trás e para frente, e tenta entender o comportamento da ação. Tá bom? Vou descrever o que eu estou vendo aqui para você. Vamos lá, em uma tendência de baixa, a média rápida vai passar para baixo da média lenta, ou seja, a média do fechamento dos últimos 21 períodos está menor do que a média do fechamento dos últimos 78 períodos. Ou seja, a média roxa está abaixo, né, o preço médio de fechamento dos últimos 21 períodos está abaixo do preço médio de fechamento dos últimos 78 períodos. Ok? Então, definido que nesse padrão aqui eu vou pensar em venda, ou no caso, não comprar. Tá? E nesse padrão, onde a média lenta está acima da média, a média rápida está acima da média lenta, eu vou pensar só em compras, ok? Então vamos correr o olho aqui e entender o que está acontecendo. Ó, aqui eu vejo um comportamento de padrão lateral, onde cortando, né, o preço fica cortando as médias aqui, e não define muito bem o que está acontecendo, tá? Mas mesmo assim é possível você visualizar o cruzamento das médias, ok? Nós vamos falar mais sobre isso aqui. E na tendência de alta você percebe também o comportamento do preço em relação às médias e as médias em relação a elas mesmas. Tá? No comportamento de alta, a média lenta passa para cima, a média rápida passa para cima da média lenta. A média lenta é azul. Deixa eu mudar a cor dessa média aqui, porque está confundindo com o preço, com a cor do candle ali. Então, nessa aula específica, nesse vídeo específico, eu vou levar em consideração que você já entenda o que é um candle e todos os conceitos básicos aqui da análise técnica, tá? Então, vamos lá. Definir através da análise fundamentalista que eu quero operar a Vale 3. E agora eu vou definir através da análise técnica em que momento eu vou comprar a Vale 3. Então, o preço, né, o que manda no processo todo é o preço, né, os candles aqui no caso. O que faz o preço se deslocar para cima é o apetite dos investidores para compra, ou seja, eles querem comprar mais do que vender. Eles querem comprar a qualquer preço para ter o papel em carteira, ok? E no momento da venda, onde o preço começa a se deslocar mais vigorosamente para baixo, é o contrário, eles querem vender mais, né? O investidor está disposto a vender mais barato. E na tendência de alta, o investidor está disposto a comprar mais caro, né? Essa é uma lógica muito básica de oferta e demanda. Vamos lá. Se você prestar atenção, o preço ele vai sempre andar em zigue-zague. Em qualquer direção que ele esteja, ele vai sempre andar em zigue-zague. E ele faz esse padrão dentro de padrões maiores, né? Eu estou desenhando aqui para você entender. Um zigue-zague, mas esse contexto todo você também pode enxergar no zigue-zague em azul, né? Esse é um comportamento normal dos mercados. São os fractais, né? O preço fazendo movimentos iguais dentro de um contexto menor, tá? Mas não vamos complicar agora sobre isso não. E quando você pensa em compra, né, eu defini o ativo, eu quero comprar. Claro que você vai buscar encontrar os fundos, esses fundos aqui, ó.
Então, para você entender, esse intervalo daqui a aqui, como estamos no gráfico diário, ele é de 53 pregões, né? Um mês costuma ter ali 21, dependendo ali do mês, 20 pregões. Então aqui, se você tem 50, você tem 2 meses e alguma coisa. Bacana? Esse intervalo aqui, então, equivale a 2 meses e pouco de negócios. Tá? Então aqui estamos montando o cenário. Então nós vamos começar agora a estudar o comportamento da ação em tendências de alta e o comportamento da ação em tendências de baixa em relação ao cenário que nós criamos aqui. Mas eu quero buscar esses fundos também, esses fundos, esses topos aqui. Eu queria ter uma pista de quando eles se formam, né, para que eu possa tentar me antecipar a um movimento que está por vir. Certeza eu nunca vou ter do que vai acontecer, mas eu posso, através do comportamento do preço que está relacionado diretamente ao comportamento dos investidores no apetite deles em compra ou em venda daquele ativo específico. Então, se cria um desenho do comportamento aqui no gráfico. É para isso que a análise técnica foi desenvolvida, para você tentar encontrar, né, o estudo do comportamento humano expresso em gráfico, baseado no interesse em algum ativo, tá? Então, o que eu gosto, qual o indicador que eu gosto de usar para encontrar esses possíveis topos e possíveis fundos? Sempre a gente vai tratar como possíveis, mesmo quando eu falo fundo, é um possível fundo se ele ainda não foi formado, porque certeza do futuro a gente nunca vai ter. A gente tem uma chance maior de que seja se você tomar a decisão certa. Então, vou usar aqui um indicador que eu utilizo para esse fim. Ele fica em osciladores, o famoso estocástico. Só que eu vou ter que editar umas configurações dele. Aqui, ó. Agora vamos olhar só o estocástico e o preço, para ver se essa configuração vai nos atender. Tá? Se você clicar em cima do indicador aqui, ele te abre a tela de configurações. Por padrão, né, o padrão que eu costumo utilizar é 553 ou 533, ou o que for, o que vai me atender naquela circunstância ali. Então, como é que eu faço essa configuração do indicador do preço? Vamos lá, é assim que eu faço. Identifico aqui um topo no indicador e um topo no preço. Um fundo no indicador e um fundo no preço. Um topo no indicador e um topo no preço. Um fundo no preço e um fundo no indicador. Mesmo esses pequenos movimentos intermediários aqui, ó, dentro do movimento maior, né, esse fundo duplo que apareceu ali, você consegue perceber ele aqui também, ó. Mas essa subida aqui, ela pode te atrapalhar um pouco, né? Esse fundo, igual como aconteceu aqui, ó. Fez um fundo, ensaiou uma subida, né? Pode ser visto até mesmo aqui, ó, nesse momento aqui. Ensaiou ali uma subida, mas ela foi fake, ok? Então, ok, montado o nosso cenário aqui. Você pode montar o cenário com as ferramentas que você quiser. Existem dezenas. Você pode criar o seu próprio, como eu já tenho alguns que eu fui ajustando com a somatória de uma coisa com a outra, que me atenda melhor, né? Não tem melhor e pior. Tem aquele que você se adapta melhor. Mas vamos tentar só ver se a gente consegue eliminar esses fundos, essas voltas, né, antecipadas aqui do preço, ó, pelo indicador, para não atrapalhar para que a gente não cometa entradas falsas. Tá? Como é que você faz isso? Você tenta deixar o indicador mais lento do que ele está. Olha lá. Olha que interessante. Quase ficou redondo aqui, tirando aqueles topos e fundos que estavam atrapalhando um pouco. Deixa eu retardar um pouco mais aqui. Bom, aqui ficou bom, né? Pelo menos nesse momento aqui. Então vamos agora estudar aqui como é que ele se comportou. Olha, o fundo, ele fez um fundo, coincidiu. O topo, aqui ele fez um topo, depois ele dá para entender, porque tá abaixo ainda ali da região considerada mais relevante, que é sobre compra e sobre venda. Aqui ele foi descendo e um comportamento aqui que eu percebi, ó, que numa tendência de baixa
ele se manteve aqui abaixo da metade quase, tá? E numa tendência, vamos pegar uma tendência de alta, olha como que ele se mantém numa tendência de alta. Ele não chegou até as regiões de sobrevendidos, não. Mas bacana, deu para entender aqui a questão, ó. Porque você tem que treinar isso aqui, ó. Presta atenção. Guarda isso aqui, ó. Tá vendo esse movimento? Ele se dividiu nesse e nesse. Olha isso aqui no indicador. Ele fez o primeiro movimento, o segundo e o terceiro, tá? Então a gente está falando desse pivô aqui, desse movimento de raio aqui. Olha lá no indicador como que foi. Então ele coincidiu um fundo, coincidiu um topo, coincidiu outro topo e coincidiu outro fundo. E nessa configuração que a gente fez aqui, ele vai coincidir também todos esses fundos e topos aqui nos mais diversos níveis, né, de amplitude, de distância, o que for, mas ele vai coincidir aqui, tá? O indicador não vai te dar, nesse caso aqui, ele não vai te dar a tendência. Eu não estou usando ele para isso, estou usando ele para me mostrar topos e fundos. Em resumo, como que o estocástico funciona? Para que o estocástico foi criado? Segundo o próprio criador do indicador. Ele foi desenvolvido para deixar visível o movimento em que o preço acelera e freia. Ou seja, ele acelerou, freou, deu uma acelerada até no meio novamente, freou e voltou. Tá? Então esse movimento ele faz assim, ó, na ação. Você pode perceber aqui, ó. Deixa eu tirar essa tela aqui. Você pode perceber que o preço vai rápido, aí ele entra numa lateralização, algo do tipo, depois ele desce novamente, ele dá uma freada aqui numa região, ou pelo outro lado também você vê esse comportamento mais objetivo, onde ele bate e volta, né? Ele encontrou aqui uma força de venda, bateu e voltou, tá? Mas a gente consegue, o indicador também me informou aqui uma possibilidade de topo, então já fico esperando ali uma possibilidade de topo, ok? Então já definimos aqui os parâmetros básicos do nosso setup. Você num gráfico para operar em médio e longo prazo, vamos trabalhar aqui com diário e com semanal. Melhor o semanal, mas aqui não vou colocar o semanal, eu estou numa conta demo e ela não tem uma leitura muito distante ali, só vai aqui até 2012 mais ou menos. 2012, Então o que você faz a partir de agora? Você observa o gráfico, nós observamos no backtest, né, no teste que nós fizemos no histórico aqui, o comportamento do preço, onde são os fundos, como que as médias estão numa tendência de alta, como que o preço se comporta em uma tendência de alta. Então, rapidamente falando aqui de conceito, em uma tendência de alta, os topos e os fundos estão cada vez mais altos, tá? Só um conceito básico dos básicos, mas só para você entender isso aqui. Então, numa tendência de alta, os fundos e os topos estão cada vez mais altos, ok? Mas você quer comprar nos fundos. E numa tendência de baixa é o contrário. Os fundos e os topos... Cadê uma tendência de baixa aqui? Aqui. Os fundos e os topos estão cada vez mais baixos, né? Não quer dizer que isso vá andar de forma linear, desenhadinha, não. Ele vai bem bagunçado assim mesmo, né? Mas no contexto de time, de tempo, você percebe que os fundos e os topos, ao passar do tempo, estão cada vez mais baixos, ok? Então, assim é definida a tendência de baixa, fundos e topos mais baixos, tendência de alta, fundos e topos mais altos. Então, agora a gente já sabe, observando o preço, rapidamente identificar em que momento estamos de tendência de alta, tendência de baixa, e também tem a tendência lateral. Deixa eu localizar um momento em tendência lateral para você aqui. Tendência lateral, tá? Então tem esses três momentos, né, sentimentos do mercado, alta, baixa e lateral. Você já consegue ter uma noção onde estão se formando os fundos, né, com a ajuda aqui do estocástico, ok? E você também consegue ter a ideia onde estão se formando os topos. Outra coisa que você também percebeu através do seu backtest é que em tendências de alta o indicador pode se comportar mais na parte de cima
E na tendência de baixa, ao contrário, o indicador pode se comportar mais na metade de baixo. Isso é regra? Não, não é regra. Então vimos aqui, ó, o indicador se comportando mais aqui por baixo e o preço aqui numa tendência de baixa, tá? Ok, então a gente tem esse cenário. Recapitulando rapidamente aqui para ficar claro, né? Eu tenho as médias cruzadas, né? A média rápida abaixo da lenta, ou seja, a média de 21 abaixo da 78, ou por 78 mesmo, até esqueci. 78, isso. E numa tendência de alta, não importa a amplitude dela, isso aqui é uma tendência de alta, isso aqui é uma tendência de baixa. Se você olhar na amplitude maior, menor, aqui também você vai ter uma tendência de alta, né? Mas aqui nesse caso, gráficos no diário, nós vamos lidar com esse tipo de movimento aqui, com esse tipo de amplitude aqui, ó, ok? Só para você ter uma noção aqui, a gente está falando de 127 dias, né? Ou seja, pregões, né? Em 127 pregões, o preço saiu num topo de 27,41 e foi bater ali em 17. É isso mesmo? Estou precisando urgentemente. 17,8, 17,8, tá? Então, é um percentual de queda bem considerável. Estamos falando aqui de 35%, né? Aqui na ferramenta Cruz você consegue enxergar isso, ok? Então, já fiz uma análise rápida. Essa análise do passado se chama backtest. Você já sabe que é uma ação que você tem interesse em manter em carteira, visto que ela tem um bom histórico na sua análise que você fez de dividendos, né? Normalmente quem está buscando dividendo não liga muito para a cotação da ação, liga mais para os dividendos, né? A longo prazo isso aí vira uma bola de neve. Se você investe para pegar esses dividendos e recomprar mais ações, pagadores de dividendos, essa matemática vai ficando cada vez mais interessante. E vamos lá. Então vamos imaginar o seguinte cenário, tá, ok? Então você tem que fazer o exercício de imaginar, porque é uma coisa que já aconteceu, né? Você não vai ter o gráfico daqui para a direita, tá? Você só tem um gráfico, deixa eu desenhar uma barra aqui vertical para a gente ter como parar. Então você só tem um gráfico daqui para a esquerda, ok? Então daqui para frente nada aconteceu. O preço está exatamente nesse candle aqui. Vamos andando com essa barra aqui, candle por candle, para a gente fazer uma análise aqui. O que eu vejo? Eu vejo as médias em posição de alta, né? Então eu vou definir que numa tendência de alta eu vou comprar um ativo e vou vender a metade quando eu achar que aquela onda, né? Aquele movimento, estou falando disso aqui, ó, que esse movimento aqui se estendeu muito, porque ele anda em zigue-zague. Então uma tendência de alta eu compro aqui e vou tentar vender aqui, vou tentar comprar aqui e vou tentar vender quando eu achar que já se estendeu. Eu vou te explicar como que a gente vai identificar isso aqui. Vai acompanhando aí. Então no final do vídeo você vai ter na sua mão uma estratégia simples, eficiente. Então você identificou, estamos nesse dia aqui, tá? Dessa linha vertical amarela. Você identificou ali que o indicador está descendo, ok? Que normalmente ele faz fundos próximo a essa linha aqui, que na verdade aqui é 80-20, tá? A linha superior está marcando 80, a linha inferior está marcando 20, e esse indicador vai oscilar dentro de um campo de 0 a 100, ok? Então essa marcação ali, ela me atende bem para o meu propósito aqui. O que eu observo aqui? O preço está caindo aqui dentro desse movimento, né? E eu tenho que esperar o fundo acontecer, tá? Eu vou usar a observação só do estocástico, vou observar o estocástico na sequência no comportamento do preço para encontrar esse fundo. Eu não sei onde é. Então eu espero mais um dia. Foi aqui? Também não, né? O indicador continua ali. O segundo dia ainda não fez aquela empinada que a gente gosta. Próximo também não. Estou aguardando, eu quero comprar. Estou aguardando. Próximo também não.
próximo, estou olhando o indicador e o preço, né? O preço está se comportando cada vez mais baixo. Repare que os fundos estão ficando mais baixos do que o fundo anterior. Aqui eu já não tive um fundo mais baixo, mas isso também aconteceu aqui e não teve sucesso, mas eu tenho uma diferença desse momento para esse momento. Qual que é essa diferença? Qual que é? O indicador, nesse momento aqui, está bem mais baixo, esgotado, sobrevendido do que nesse momento aqui. Vai prestando atenção. Eu já liguei já acendi o meu alerta, acendi o meu alerta. Passou mais um candle, opa. No indicador também nós temos o indicador com sua média, tá? Então o indicador aqui é o verde e a média dele é amarela. Então aqui eu já tenho que a média no indicador, o indicador está mais rápido do que a média dele, ou seja, o movimento deu uma freada, esse movimento aqui deu uma freada nessa região aqui, ó. Você pode contemplar aqui a parte mais baixa do indicador, deu uma freada ali e normalmente quando acontece isso, na sequência é uma alta. Mas como você viu aqui, a coisa não foi rápida não, tá? Foram vários dias para isso acontecer, mas o indicador foi nos mostrando isso. Então o que eu vou procurar agora? Eu vou procurar agora compras, tá? Ok, tenho toda a condição de compra, eu vou comprar agora. Então você comprou 200 ações aqui, vamos fazer número redondo para ficar fácil de guardar. Você comprou 200 ações nessa exata bolinha vermelha aqui, ó, tá? Vamos anotar isso aqui só para você entender a lógica. 200 ações você comprou aqui, ó, tá? Vamos só pegar o valor dessa região aqui. Ali em 32,51, ok? Se não for isso, é parecido com isso. Você comprou 200 em 32,51. 32,50 vai ficar redondo, ok? Comprei aqui, 32,50. Meu objetivo é comprar no longo prazo, não importa. Quando que eu vou comprar mais e quando que eu vou vender mais? Quando eu identificar um fundo ou um topo, tá? Tenho 200 ações na mão agora. Os dias foram se passando, o indicador começou a apresentar um movimento de alta, né? As médias em direção, né, em comportamento de alta, ou seja, a lenta abaixo da rápida, tá? Quer dizer que os preços estão se movendo cada vez mais para cima, ok? E os dias foram se passando e chegamos aqui, nesse dia específico. Você com suas 200 ações em mãos, um indicador aqui apontando uma possibilidade de topo. Você tem que sempre pensar que é uma possibilidade, né? Por que eu estou falando isso? Porque ele pode se comportar numa tendência forte, se estender muito tempo em uma região de sobrecompra aqui, por exemplo, ok? Aqui é uma possibilidade de topo, não quer dizer que seja o topo. O topo mais alto foi esse, tá? Só para você entender. Então, o que você faz aqui nessa condição? Você vende 50% do que você comprou. Então, você vai vender aqui nessa região, por exemplo, a 34 e quanto? 34,20 ali, pronto, 34,20. Então, você vendeu 100 em 34,20, tá? Como é uma ação que você quer comprar, né? Você sabe que ela paga dividendos. Nesse meio você vai ganhando dividendo. Você identificou que a tendência aqui nas médias é de alta, você permanece com ela, tá? Então você permaneceu com esse lote de 100 ações até aqui. Lembrando que você comprou lá atrás, ok? E o indicador novamente me deu uma possibilidade de fundo. Então eu começo a observar. Até então estou com a ação em carteira. Não importa, eu quero comprar. Tá? Só vou comprar nos fundos. Em tendência de baixa eu vou mudar um pouco o comportamento. Eu vou te explicar como que você pode fazer. Tá? Isso aqui não é a definição. Não, isso aqui é um passo, é um material para você estudar. Então você vai pegar isso aqui. Você pode até aplicar isso aqui, né? Mas você tem que entender se isso de fato vai funcionar aí no seu contexto.
Então você chegou nesse ponto, o que você faz aqui? Você espera. Tive um fundo mais fundo, né? Se você perceber aqui, esse fundo foi mais fundo que esse, tá? Então aqui eu não fiz nada. Aqui eu já tive o preço se comportando de uma forma mais interessante. Ele fez um topo ali. E o indicador aqui já fechou apontando para cima. E aqui ele confirmou. O que eu faço agora? Eu quero comprar. Eu vou comprar mais 200 a quanto? Nessa faixa de preço aqui. A 40,36. Então peguei mais 200. Lembrando que eu quero só comprar. É uma ação que eu quero ter em carteira. Tá? Pensa sempre dessa forma. Comprei mais 200 a 40,30 ali mais ou menos. Ok? 40,30. Então agora eu tenho 300 ações. O preço médio vai estar no meio do caminho desse processo aqui, tá? Isso não importa agora não, mas é só para você entender a lógica aqui da análise técnica, tá? Nesse contexto aqui, dessa estratégia que eu estou inventando aqui com vocês agora. E vamos ver se isso vai funcionar. Permaneci comprado, não vendi, chegou nesse ponto aqui, condição de compra. Então vamos olhar o contexto todo. As médias estão em movimento de compra, então quero comprar mais. Então aconteceu, não fiz nada. Olha ali o indicador já apontando uma possibilidade de reversão, mas o preço ainda continua fazendo fundos e mais fundos. Nesse candle aqui específico ela não fez um fundo. Nesse aqui ela renovou a máxima, então já entrou um apetite ali de compra. O que eu vou fazer? Vou comprar mais 200. Está em quanto? 36,80. Comprei mais 200 em 36,80. Estou comprando só nos fundos. Estou pegando valores e quantidades aleatórias aqui entre 100 e 200 para você entender como que você pode fazer isso aqui no longo prazo. Sem muito estresse, estou operando gráfico diário, vou olhar no final do dia o que aconteceu. Então, eu não preciso ficar pregado na frente do computador. Day trade é algo que cansa a nossa mente, os nossos olhos, a nossa cabeça. Então, vamos lá. O preço chegou aqui nesse patamar. Olha aqui, estou olhando o indicador, tá? Aqui eu não fiz nada. O preço bateu aqui nesse patamar. Eu já posso pensar em vender alguma coisa, né? Como está muito próximo da minha última entrada, eu vou vender 100 ações, porque aqui está parecendo um topo. Então, fui lá e vendi 100 ações a... Vamos vender mais ou menos aqui, para não ter erro, 38,05. Então, vendi 100 em 38... Vendi 100 ações em 38,05. Ok? Então, eu estava com 300, estou com 500 e agora estou com 400. 400 ações. Depois você faz o cálculo aí do preço médio aí, se você quiser. 400 ações. Aqui não tem casa decimal não. E a coisa continuou acontecendo e novamente ele bateu ali num possível topo e eu vendi mais 100. Vou vender mais 100. 41,30. Eu vendi mais 100 em 41,30. Ok? Então agora eu estou com 300 ações. Lembrando que eu vou dar sempre ênfase em manter ações em carteira. Porque ela é pagadora de dividendos, estamos numa tendência de alta. Então o preço foi chegando ali numa região ainda distante ali da região de compra, né? Mas foi se aproximando ali do meio para baixo. Voltou, até fez um cruzamento ali, mas não rompeu os últimos topos aqui. Eu mantive a observação, novamente ele renovou o fundo, foi descendo, aqui foi mudando, o preço cruzou novamente ali para cima, né? Lembrando que uma tendência de alta nem sempre vai tão fundo, então como ele já fez aqui, voltou, não perdeu essa região aqui, né? Fez a diferença aqui no preço, ele foi mais fundo, mas não foi tão... mas se manteve ali dentro do indicador, começou a se comportar em tendência de alta, toda a condição é para compra, eu vou comprar mais.
Então, eu vou comprar mais 200 em 40,74. 200 em 40,74. Tá? Isso aqui estão se passando dias, semanas, meses. Mas eu vou comprando. Comprei aqui, tá? A coisa foi acontecendo, o preço foi subindo, subindo, chegou na região ali de sobrecompra aqui no indicador, tendência de alta. Vou vender um pouco aqui, vou vender 100. Vou vender 100 a 42,60. Ok? Agora eu tenho na mão 300, 500, 400 ações. A coisa foi acontecendo, o preço foi corrigindo ali, o indicador, estou sempre de olho no indicador aqui para me apontar possíveis topos e fundos. Virou ali para cima, né? Vou comprar mais. Vou comprar mais 100 aqui. 42,39. Vou comprar mais 200. 42,39. Ok? Então agora eu estou com 600 ações. Vou pôr um limite aqui que eu vou ter no máximo 1000 ações em carteira. Mais do que isso, eu não posso comprar. Tá? Então, só um limite fictício aqui, por causa do meu capital. Então o preço foi subindo, subindo, entrou aqui em possível ponto de venda, né? Sobre compra aqui. Eu vou vender aqui 100 ações. Né? Eu espero subir mais um pouco, porque ela subiu com muito vigor ali, é o indicador. Se aproximou da média dele, então vou vender nesse patamar aqui que o preço ficou por 4, 5, vários dias inclusive. Vou vender aqui 200 ações a R$ 47. Vendi 200 a 47, é isso mesmo? 47? Não estou enxergando. É isso mesmo, 47. Tá? Vendi a 47. Agora eu estou com 400 ações. Ok? O contexto todo ele continua de alta, as médias rápidas e lentas cruzadas para compra. Eu continuo mantendo ações em carteira. Estou mantendo, na verdade, agora 400 ações em carteira. Eu pus o meu limite que eu manteria no máximo 1000 ações em carteira. Tá? Então vendi 200, o preço começou a cair. Opa, pode ter uma correção aqui. Vou vender mais algumas aqui. Vou vender mais 200 em 46,80 ali, mais ou menos. Então, menos 200 em 46,80. Agora eu estou com 200 ações em carteira. Vou manter sempre ali uma quantidade menor que 1000. Tá? O preço continuou, corrigiu, possível fundo, começou a subir. Vou comprar aqui 200 ações a 44,58. Mais 200 a 44,58. Ok? Então agora eu tenho 400 ações. E nesse compra fundo, vende topo, você vai baixando seu preço médio. Você vai só baixando seu preço médio. Eu não sei quanto está o cálculo desse preço médio aqui não. Podia até ter feito esse cálculo aqui no Excel simultâneo. Mas se você é curioso, faz o cálculo aí. Quanto está seu preço médio agora? E deixa aqui no comentário pra gente. E continua fazendo. Só que aqui ele não chegou a... Eu comprei, estou com quantas ali? Até esqueci. 400. Aqui ele não chegou lá em cima, né? Uma fraqueza. Aqui novamente um fundo. Vou confiar aqui na minha leitura que é de alta. Vou comprar mais. Vou comprar mais 200 aqui em 44, vai lá, 44. Mais 200 em 44. Ok? Onde que eu tô aqui? E o preço cruzou para baixo aqui. Eu vou vender algumas ações aqui. Vou vender algumas ações aqui na casa dos 43,70. Estou com quantas ações? 600, então vou vender 200. 46,70 menos 200 a 46,70.
ok? Então agora eu estou com 400 ações. E o processo continuou. Um possível fundo, porém, uma coisa muito importante, as médias se cruzaram, ok? Quando as médias se cruzam, eu posso ter um comportamento de baixa, visto o meu backtest lá. Então, o que eu vou fazer? É uma ação boa, pagador de dividendo. No pior dos mundos, eu tenho uma boa ação que vai me dar um retorno, tá? Mas eu quero diminuir o que eu tenho de ações em mãos. Eu vou sempre manter alguma coisa, mas eu vou sempre tentar ficar com pouco. Porque eu posso ter agora um zigue-zague para baixo, né? O preço pode começar a se comportar assim. Então, eu posso comprar e vender, só que agora eu vou tentar manter poucas ações em mãos. Tá? Então vamos lá. Mas aqui é compra, o que eu faço? Eu compro. Comprei mais. Comprei mais 40 e 11. Agora eu vou ficar um pouco mais arisco. As médias se cruzaram. Tá? Então comprei, estou com 400. Comprei mais 100 a 40 e 11. Agora eu vou diminuir de 100 em 100. 200, 200. Estou com 500 agora. Eu tenho que diminuir essa quantidade de ações. Ok? Observa aqui que eu estou em tendência de baixa. Normalmente, numa tendência de baixa, os topos aqui eles não vão alcançar a região ali de sobrevenda e sobrecompra, tá? Eles podem ficar do meio para baixo, do meio para cima. Então aqui o preço cruzou novamente. Opa, então estamos aqui. Aqui o preço cruzou novamente. Subiu bastante ali, ó, já perdendo força. O preço subindo aqui. Eu não fiz nada, não fiz nada. Aqui foi uma venda? Ainda não. Vamos dar sempre prioridade para compra, tá? Então aqui eu tive uma compra, olha só, nessa região aqui, 39,53. Eu vou comprar mais 100 a 39,53. Então agora eu estou com 600 novamente. Eu tenho que esvaziar minha mão. Eu tenho que esvaziar minha mão rápido. Então o preço continuou subindo e o indicador se aproximou aqui da região onde eu tenho um possível topo. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a desfazer o mais rápido possível dos meus papéis. Então vendi aqui 200 a 41. Ok? Fiquei com 400. E o indicador continuou na parte de cima, mas as médias ainda apontando uma baixa. E eu comecei a desfazer dos papéis. Ok? Médias cruzadas. As médias vão me dizer qual que vai ser o meu comportamento, né? Então agora eu vou desfazer mais de 200 ações. Agora estou com 200. Aliás, estou com 200, isso mesmo. A quanto? Me desfiz mais ou menos aqui. Vendi mais 200 a 41,29. Ok? Agora eu tenho 200 ações em mãos. Bacana? E a ação continuou com seu movimento de alta, rompendo ali aquela região, mas as médias cruzadas para baixo. Eu vou vender mais um pouco. Vou ficar no meu limite mínimo aqui de 100 ações. Vou vender mais 100 ações em 42,50. Vendi mais 100 em 42,50, ficando com 100 ações. Ok? E o que eu estava temendo aconteceu, o preço começou a romper fundos. Vamos tirar o zoom aqui do gráfico para você enxergar isso aqui. Começou a romper fundos, inclusive ele vai entrar nessa região toda aqui de tendência lateral. Interessante que você vai ver o comportamento numa tendência lateral que é a mais difícil de operar. Voltando aqui, vamos lá. O preço chegou nessa região, eu quero comprar essa ação, lembre sempre disso, você quer comprar ela.
Então, mesmo uma tendência de baixa, ele vai em zigue-zague. Então, você vai tentar comprar no fundo e vender no topo, menos, uma menor quantidade. Na tendência de alta, eu posso manter até 1.000, vou tentar manter na tendência de baixa, no máximo, 300 ações em carteira. A partir disso, eu começo a me desfazer delas. Cruzou para cima ali o indicador. Deixa eu aumentar esse zoom aqui. Pronto. O que você fez aqui? Você comprou mais 100 a 30. Olha como caiu. A 34 ali, mais ou menos. Então, mais 100 a 34. Estou com 200 agora. E agora eu quero vender essas 100 que eu comprei. Eu vou esperar o indicador chegar lá naquela região. Então, ele chegou na região aqui. Eu vendi essas 100 a 35,40. Menos 100 a 35,40. Agora eu tenho novamente 100. E tudo foi acontecendo. Eu estou com minhas 100 lá, não vou vender elas agora, vou comprar no fundo. Chegou aqui no possível fundo. As médias se cruzaram ali, pode ser uma boa oportunidade. Vou comprar. Comprei nessa região aqui a 40,32. Comprei 100 a 40,32. Ok? Agora eu tenho 200 ações. E a coisa foi acontecendo, ele cruzou para baixo. Eu vou vender. Vou vender aqui a 41,46. Né? Começou a descer ali. Então, 41,46, vendi mais 100. Se você fizer só isso, a sua vida toda, com boas ações, é suficiente para você acumular ações. Numa tendência de baixa, você diminui um pouco a sua posição. Numa tendência de alta, você aumenta a sua posição. E sempre comprando mais. Né? Teve lucro ali, se você quiser fazer o efeito bola de neve, né? Juros compostos. Teve lucro ali, você pega o lucro e compra mais. Na hora certa. Sempre comprar no fundo e vender no topo. E fica fazendo esse processo praticamente para sempre. Até que em alguns momentos você vai pegar fortes tendências de alta como essa. Você teve possibilidades, oportunidades boas de compra aqui, nesse patamar de preço aqui. E a coisa vai acontecendo e você fazendo todo o processo de compra e venda, sempre mantendo ações em carteira. Por quê? São ações que podem te trazer rentabilidade com dividendos, elas podem te trazer rentabilidade através de opções, você pode também dar uma incrementada aí na sua estratégia utilizando as opções. Então, se você está começando agora no mercado, talvez trabalhar com ações seja o caminho mais seguro, mais fácil, porque por pior que o mercado, o cenário esteja, se você estiver trabalhando com boas ações em mãos, elas vão te trazer uma rentabilidade passiva, né, com dividendos. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Forte abraço.